pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais uma semana da disciplina Antropologia e Educação. Na aula passada, vimos que a antropologia tem como objeto de estudo o ser humano e que sua aplicabilidade na educação é importante porque, através da antropologia, como ciência, podemos conhecer e nos aprofundarmos mais sobre a diversidade cultural humana. E que o enfoque antropológico é a oposição entre nós e o outro. Na aula de hoje, estudaremos a unidade 3, Sociedade, Cultura e Educação. Discutiremos sobre a antropologia e sua relação com essas esferas. Também veremos como os processos de produções, de subjetividades e identidades são criados. Mais uma vez, reforço que todo o conteúdo trabalhado nessa unidade foi pautado no caderno didático, no texto complementar e nas referências complementares do plano de ensino. Portanto, é fundamental, é muito importante que vocês acessem o ambiente virtual e leiam o conteúdo disponível lá para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Bom, para começar, eu gosto sempre de fazer algumas questões para instigar assim, a nossa linha de raciocínio. Então, vamos lá. Será se nossos costumes são verdadeiros? Será se todos e todas devem aprender a ler e escrever do mesmo jeito que nós aprendemos? Bom, pessoal, é uma pergunta capciosa, né? Então, eu vou tentar responder com a fala de alguns antropólogos voltados para a antropologia da educação. O primeiro deles é o Evans Pritchard, que ele fala o seguinte, que diversos povos, diversos lugares têm formas de vidas distintas, pessoas distintas que nós não conseguimos imaginar. Temos às vezes até dificuldade de imaginar. E aí, por maiores que essas diferenças sejam, sempre há regras que estruturam a organização da vida desses povos. Então, a vida social ela é organizada por regras. E aí, a distribuição dos papéis, das atividades, cada comunidade vai desenvolver, cada sociedade irá desenvolver suas próprias regras. Um bom exemplo disso foi a citação do Carlos Rodrigues Brandão, lá na unidade 2, né? Na unidade 2, o Carlos Rodrigues Brandão cita uma passagem na qual ele fala de um acordo de paz selado entre os índios norte-americanos da Virgínia e os colonos. E nesse acordo, os colonos, como símbolo da paz, oferecia para os chefes indígenas, né, das nações indígenas, a oportunidade de jovens indígenas estudarem nas escolas de branco. Os chefes respondem amistosamente, mas dá a entender que não aceita a educação do branco porque não é a mesma que a deles. Eu peço até licença para ler um trecho dessa citação do Brandão aqui, que eu acho importantíssimo para refletirmos a nossa aula, no qual ele fala assim, essa carta ela foi divulgada por Benjamin Franklin, quando foi falar numa comemoração da ação de graças nos Estados Unidos, né? Aí a fala dos chefes indígenas para os brancos, os colonos brancos norte-americanos, que ele fala assim: nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o bem para nós e agradecemos de coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas. E, sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas, quando eles voltaram para nós,
Eles eram maus corredores, ignorantes da vida na floresta e incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir a cabana. E falavam nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores de Virgínia que nos envie alguns de seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Percebe-se a noção de educação aqui? O quão é diferente de uma sociedade para outra, de uma nação para outra? Então, o que esse texto nos ensina? Ele nos ensina que nós não devemos aprender a ler da mesma forma. Nem todas as formas de ler e aprender são iguais. Para os índios norte-americanos, de Virgínia, o importante era que os seus jovens se tornassem guerreiros, que suportassem a vida da floresta. Para os brancos, o importante era que os seus jovens se tornassem importantes colonos, empreendedores. Então, são pontos de vista diferentes da educação. E a diversidade, gente, ela sempre foi explicada como estágios de desigualdades. E aí vem esse olhar do eurocentrismo, né, que eu falei com vocês lá na aula passada. Quando a gente pensa a diversidade, quando a gente pensa o eu do outro, a gente pensa em desigualdade. Só que cada cultura tem suas próprias regras, suas próprias leis. E muitas vezes, quando a gente olha para o índio como atrasado ou como preguiçoso, isso era um olhar do eurocentrismo, isso era um olhar da Europa que chegava nos lugares, nos potentados locais da América para colonizar o índio. Então, o europeu, por exemplo, quando chegou no Brasil, ele não tinha a ideia de que o índio tinha a sua própria cultura, que as nações indígenas aqui tinham suas próprias culturas. Então, essa ideia de que era preguiçoso, de que não gostava de trabalhar, era o olhar eurocêntrico do branco, não era o olhar do índio. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cometermos o que chamamos de etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? O etnocentrismo é a perspectiva em que cada etnia se coloca, determinada etnia específica se coloca no centro. Então, lá no século XIX, quando o Darwin começa com a ideia do evolucionismo, a Europa desenvolve uma teoria chamada darwinismo social. E nesse darwinismo social, o europeu se coloca no centro como o homem branco superior. E muitas vezes a colonização que vai para a África, para a Ásia e até mesmo, né, a colonização imperialista que chega na América Latina é olhada com essa destruição da cultura do outro, porque vê o outro como inferior, vê os discursos de racismo, ele começa ali, quer dizer, já tinha começado com a escravidão há 400 anos atrás, mas ele é reforçado no século XIX, quando começa a ideia de que o europeu é superior, o branco é superior às demais raças, né? Então, o etnocentrismo, ele é muito comum em culturas e é um grande dificultador para a compreensão de outras culturas. Um exemplo disso, a gente está vendo aí na atualidade, o crescimento, né, de países desenvolvidos, a perseguição de países desenvolvidos a imigrantes de países não desenvolvidos. Então a gente vê muitas vezes brasileiros, por exemplo, sendo mortos em países desenvolvidos porque são confundidos com criminosos.
a perseguição aos povos de origem árabe, muçulmana. Então isso tudo é o olhar etnocêntrico, é o olhar de eu achar que a minha cultura é superior à do outro. E não só nessa questão internacional, né? Se a gente pega, por exemplo, a questão hoje do crescimento da extrema-direita, mas também da extrema-esquerda, essa dificuldade da gente olhar o outro, respeitar o outro, ter um diálogo democrático com o outro. Isso é etnocentrismo. Esse lance de eu achar que só a minha religião é correta e que a religião do outro não é, que só o tipo de educação que eu tenho é o correto, que o tipo de educação que uma determinada sociedade dá aos seus jovens é incorreto. Isso é etnocentrismo. Então, é muito complicado o etnocentrismo, porque diante do etnocentrismo, eu não vejo, eu não percebo a cultura do outro. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o eu, ele é feito de outros. O indivíduo, ele depende da relação que ele estabelece com outros. E muitas vezes nossos ritos e nossos símbolos, o que nós utilizamos, são diferentes. E essas diferenças, de uma forma, são importantes porque são através delas que nós nos reconhecemos, nós criamos nossas identidades e diferenciamos de outros valores e outros costumes. Então é muito importante atentarmos para o fato de que a diferença é importante para a construção de nossas identidades sociais, tá? Então, a diferenciação é uma forma de identificação. As diferenciações entre etnias não apenas têm o sentido de rotular e estigmatizar, como também tem servido para revalorizar os aspectos culturais que vinham sendo até então menosprezados. Por exemplo, quando eu pego uma cultura afro-brasileira, em que as pessoas praticam a capoeira, vão para os terreiros, tem uma religião de matriz africana, tem toda uma cultura, um ritual nessa religião, e eu revalorizo isso, eu demonstro respeito por isso, eu estou identificando o outro através da sua cultura e não estou julgando o outro. Então é importante esse respeito, esse reconhecimento que cada grupo, cada ser social tem seus próprios valores e diferenciações culturais e interculturais. Então é muito importante. Então, quando eu penso essa revalorização da cultura do outro, eu penso a interculturalidade. A interculturalidade, ela orienta processos que têm por base o reconhecimento do direito à diversidade e a luta contra todas as formas de discriminação e desigualdade social. Então a gente tem que pensar a interculturalidade da seguinte forma: o outro é importante, ele não existe, como eu falei com vocês, culturas erradas, culturas certas. Existe simplesmente culturas. E eu tenho que reconhecer o direito do outro, praticar sua própria cultura, sem julgar, sem discriminar, sem preconceitos. E é isso que a antropologia vem ensinar pra gente, né? Desse termo interculturalidade surge a ideia do multiculturalismo. Vivemos num mundo multicultural, vivemos num mundo que as pessoas estão se reinventando, desligando, criando novas identidades, resgatando antigas identidades, revalorizando a ancestralidade. Então nós vivemos nesse mundo em que as informações elas são direcionadas de uma forma veloz e que as pessoas se identificam com grupos sociais, né? Então o multiculturalismo ele vem explicar esses diversos significados, essas diversas identidades construídas pelo ser humano através da prática social. Esse multiculturalismo ele é importante porque ele está ligado ao currículo, ele está ligado à formação de educação
que nós propomos hoje, que a própria ONU, através da Unesco, através das conferências mundiais da educação, propõe, que é uma educação para a diversidade, uma educação multicultural, certo? E como respondemos no campo do currículo esse caráter multicultural das nossas sociedades? Através do estudo da pluralidade cultural. É muito importante trabalharmos com os nossos jovens, com as nossas crianças, a importância da pluralidade, o respeito a essa pluralidade. Então, na educação, o multiculturalismo ele merece um olhar antropológico para combater as discriminações sociais, as discriminações de raça, gênero, cor, qualquer tipo de discriminação, fé, prática religiosa, enfim, merece esse olhar cultural por isso, né? E qual que é o imperativo transcultural do momento? Bom, o imperativo transcultural é que as pessoas têm o direito de serem iguais sempre que a diferença tornar inferiores. E elas têm o direito de serem diferentes sempre que a igualdade colocar em risco as suas identidades culturais, as suas identidades sociais. O que quer dizer isso? Eu tenho o direito de ser quem eu sou, desde que eu não me torne inferior nessa diferença. Então, é importante oferecer oportunidades de educação iguais. É importante discutir aspectos educacionais e discutir a educação para todos, oferecer educação de qualidade para todos. Isso, inclusive, está na Constituição Federal. Né? Então, eu tenho o direito de ser igual sempre que o fato de eu ser diferente me torne inferior. Igual uma discussão que a gente está tendo hoje na atualidade, né? É a questão lá da educação privada e educação pública, principalmente agora, devido à pandemia. A gente vê que volta, não volta às aulas, que é um discurso que está aí nas mídias, né? A gente vê que na rede pública ainda há um longo caminho para voltar às aulas. Por quê? Porque a educação ofertada, a qualidade das estruturas públicas de ensino não oferecem segurança para os nossos jovens. Então aí os nossos jovens, a própria Constituição tem que garantir essa segurança. E como? Criando políticas que viabilize a volta desses jovens para a escola, sem prejudicar a carga horária, mas sem também colocar em risco a saúde desses jovens e das famílias desses jovens. Então é um longo processo, né? E eu tenho o direito de ser diferente, eu tenho o direito de ter minha prática cultural sempre que a igualdade colocar em risco as identidades que eu recebi, a identidade a cultura que eu me identifico. Então, isso é um imperativo transcultural. E qual que é o papel do educador nesse processo hoje, do profissional da educação hoje? É justamente buscar conhecer a ciência, validar a validação externa, a memorização, o conhecimento intuitivo, observar, construir ideias e pautar nesse respeito a diferença na igualdade e a igualdade na diferença, ok? E o que dizer da cultura e da educação? Nós vimos lá na aula passada que cada grupo humano possui seu código específico de comunicação. Mas vimos também que a cultura é uma realidade que nasce com o afazer humano e que a educação é um processo pelo qual o sujeito vai sendo inserido, introduzido num determinado âmbito cultural pré-existente. E a escola, ela é uma instituição educativa, mas não a única, tá? E essa instituição merece atenção porque ela media entre a família e a sociedade a construção do sujeito social, a construção daquele sujeito. Durkheim dizia lá que a família educa, mas que a sociedade também educa, a religião também educa. Então, quando a gente pensa a escola ela faz essa ponte entre a família
e a sociedade, né? E quando a gente pensa uma coletividade simples, a gente tem a família nesse suporte, né? Igual eu falei com vocês, a definição de educação, criar, amamentar, conduzir para fora, né? O educar e o educere. Então, quando a gente pensa a família ela é o primeiro cerne da educação. A coletividade de estrutura social simples na sociedade está o papel da família. Agora, quando eu penso em sociedades complexas, com formação do Estado nacional, com formação de uma cultura nacional, de uma identidade nacional, aí essas sociedades complexas, a função da educação, a educação passa a ser compartilhada, né, com os sistemas educativos do Estado. Então, quando a gente pensa hoje em termos de Brasil, o Brasil tem uma estrutura educacional criada com bases legais na LDB 9394/96, né, a lei da Darcy Ribeiro, mas também criada nas políticas governamentais. Igual hoje está entrando em vigor, era para ter entrado em 2020, ainda temos que pesquisar, ver como que isso está sendo inserido nas escolas, mas a Base Nacional Curricular Comum, o BNCC, que aí, inclusive, a propaganda do governo federal é que com o BNCC todo mundo vai ter a mesma formação educacional, não vai ter diferenças educacionais. Ainda temos que avaliar, né, gente? Que a gente sabe que existe um abismo muito grande entre escola pública e escola privada. Mas o BNCC, que é uma Base Nacional Curricular Comum, ele propõe minar essas diferenças que existem, né? Vamos ver se vai conseguir, porque o ano dele entrar em vigor seria em 2020, porém com a pandemia eu não sei como as escolas se reorganizaram dentro dessa proposta curricular. Então, acaba um estudo aí, fica a dica, né, para uma pesquisa, inclusive de TCC. Então, gente, as sociedades complexas, como eu falei com vocês, cabe ao Estado. No caso do Brasil, nós temos aí os documentos legais que regem a educação. Isso não quer dizer também que as famílias não possam educar seus jovens, né? Que as famílias não devam educar seus jovens. Igual eu falei, a base inicial é a família, mas como vivemos numa sociedade complexa, nós temos também aí leis do Estado que fala que as famílias têm que conduzir seus jovens para a educação escolarizada a partir de X idade, se eu não me engano, a partir dos 6 anos de idade, em alguns estados e 7 em outros, mas a gente tem leis que falam que as famílias têm que direcionar seus jovens para a educação escolarizada, né? Então, a base é a família, mas a família, a escola vai mediar essa ponte entre a família e a sociedade. E dentro dessa perspectiva, a gente sabe que a cultura, ela não se transmite geneticamente. A cultura ela é uma construção simbólica daquela sociedade em que o sujeito está inserido. E aí, por falar em cultura, lembro do francês Jean-Claude Fourquet, que ele fala que o termo cultura ele possui 5 acepções diferentes, que são a tradicional, a descritiva, a filosófica, a identitária e a universalista unitária. A cultura tradicional, gente, é aquela cultura que o sujeito, ele é uma acepção individualista, né? É uma acepção elitista, que o sujeito, ele é um indivíduo ilustrado, ele estudou muito, então é comum falar, fulano é culto. Ele é culto porque ele estudou muito, no sentido da educação iluminista, no sentido de um conjunto de conhecimentos enciclopédicos, um conjunto de conhecimentos que por ele ter estudado tanto, é considerado superior, né? Hoje é muito comum a gente se referir a médico, a advogado e a engenheiro como doutores. Isso aí foi um título dado por Dom Pedro II, lá no século XIX, quando isso era uma ideia assim, de quem estudava muito era doutor. E aí era um título assim, mais de nobreza, né? Só que no decorrer do século XX e século XXI, nós temos praticado, né, essa prática cultural de chamarmos o médico, o advogado e o
engenheiro, até o dentista, né, e o psicólogo de doutor. Só que doutor é quem tem doutorado, gente. Não quem estudou muito, mas isso era uma diferenciação cultural tradicional. Então entra nessa prática tradicional de que o sujeito que tem um curso superior é doutor. É uma diferenciação tradicional. E nós temos a acepção descritiva. Nessa acepção descritiva, a cultura é um conjunto de traços característicos do modo de vida de uma sociedade. Então, o índio tem cultura, o branco tem cultura, nós, de uma maneira geral, todos nós temos cultura. Então, a cultura é um modo de analisar toda a sociedade, não é um diferencial. Eu não falo assim, fulano é culto mais, como na cultura tradicional, na acepção tradicional eu falaria. Eu falo, todos temos cultura. Então, em outras palavras, não há povo nem indivíduo sem cultura. Certo? A acepção identitária. A acepção identitária, ela entende a cultura como um patrimônio de conhecimentos e competências de instituições, de valores, de símbolos, constituído ao longo de gerações. Então, as comunidades lá, ribeirinhas, elas têm um conjunto de conhecimentos sobre o Rio São Francisco, por exemplo, que esse conjunto de conhecimento são valores acumulados ao longo de gerações. Então, as comunidades indígenas têm valores acumulados ao longo de gerações. Então, a cultura identitária, o povo afro-brasileiro tem as identidades afro-brasileiras constituídas através de gerações. Então, a cultura identitária, a acepção identitária é como o sujeito se identifica em determinados grupos e se revaloriza dentro desses grupos, né? Então essa acepção defende que a identidade cultural de um povo depende da sua própria história. Então quando eu penso a cultura afro-brasileira, eu penso a trajetória do povo negro escravizado, eu penso a negação do direito que esse povo sofreu, eu penso as novas culturas que se formaram no Brasil. A Marina de Mello e Souza, ela tem um texto muito fantástico que chama Reis Negros no Brasil Escravista. Ali ela fala que quando o povo africano era arrancado e trazido como escravo para regiões que até então eles não conheciam, né, como é o caso do Brasil, que novas culturas, velhas culturas se desfaziam e novas se formavam no caminho do infortúnio. Então, quando eu penso a identidade afro-brasileira, eu tenho que pensar essas novas culturas que se formaram, essa identidade criada no novo mundo, essa identidade criada no cativeiro e pós-cativeiro. Enfim, a cultura identitária, ela depende da própria história para ela existir. É muito interessante, tá? E nós temos a acepção universalista unitária, que defende a ideia de que o essencial daquilo que a educação transmite, ou seja, aquilo que a educação deveria transmitir sempre por toda parte. Então, ela transcende as ideias de fronteiras, de grupos humanos e os particularismos mentais, né? Ela advém de uma memória comum, comum a toda a humanidade. Como eu dei o exemplo do BNCC, né? Que é uma ideia de memória comum do que deve ser ensinado, mas também o currículo escolar, que fundamenta as práticas avaliativas lá, baseando no PISA, que é uma avaliação internacional, na Prova Brasil, pressupõe que todos têm que ter a mesma educação. Então, isso é uma cultura universalista, ela é muito comum no currículo escolar, nas leis que regem o currículo escolar, sobretudo brasileiro. E temos também a acepção filosófica. É uma acepção que afirma que a cultura é, antes de tudo, um estado especificamente humano, ou seja, aquilo pelo qual o homem distancia da natureza e distingue-se especificamente da animalidade. Então, é uma cultura em que o homem ele pensa o existir, né? Que ele se diferencia do animal nessa acepção cultural. E aí, quando a gente pensa essas acepções e o currículo escolar,
a gente vê em mente uma questão que fala assim, o que é educação? E, em particular, o currículo, se não uma forma institucionalizada de transmitir a cultura à sociedade. Então, assim, a educação e o currículo, eles são vistos completamente envolvidos num processo cultural, né? Quando eu penso um BNCC lá, eu tenho todo um processo cultural construído ao longo da história do Brasil, ao longo da história da educação no Brasil, pensado para uma geração, pensado para a ideia de país que eu quero, para a ideia de sociedade que eu quero. Uma prova disso, né? Como o ensino religioso muitas vezes é tratado nesses currículos, que coloca apenas o ensino religioso cristão, durante muitos anos fez isso, desconsidera, né, as outras religiões existentes, as outras denominações religiosas existentes. Então, é uma ideia de currículo, é uma ideia de imposição. E aí eu lembro muito da fala do Antônio Flávio Barbosa Moreira, que ele fala que o currículo é toda experiência proposta pela escola, mas a partir dessa escola. E esse currículo, ele, ao ser proposto pela escola e a partir da escola, ele toma como referência a convivência humana, né? Ele toma como referência a ideia de sociedade universalista que se quer naquele estado, naquela sociedade. Então, outro autor de currículo, outro curriculista muito bom é o Tomás Tadeu Silva, que ele fala que o currículo deve ser compreendido como uma política cultural. Muitas vezes essa política cultural, ela é o viés pelo qual esse currículo é pensado, né? Esse currículo ele é colocado, ele é promulgado, ele é imposto para uma sociedade. Então, ele é uma política cultural, mas também é uma relação de poder, né? Quando a gente pensa lá a história da educação, e aí a gente pega lá os primeiros curriculistas, né? O Tyle, por exemplo, no início do século XX, vai falar que o currículo deveria se assemelhar ao processo de uma fábrica. Era a época do Taylorismo, do Fordismo. Então, a educação infantil ali vai ser vista como a formação de pequenos operários, um currículo fábrica, né? A disciplina da fábrica vai ser levada para a disciplina da escola. Isso é uma relação de poder, isso é uma ideia de currículo que se pensa para uma sociedade. E por fim, né, o currículo ele é um artefato social e cultural. Isso significa que ele é colocado numa moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua história, de sua produção contextual. Então, o currículo ele sempre vai estar implicado numa relação de poder. Ele transmite visões sociais e particulares interessadas. Ele produz identidades individuais, mas também sociais e particulares. Então, quando eu penso em educação fábrica, hoje é muito comum, hoje é TCTC, Trabalho, Cultura e Tecnologia e agora eu não lembro. Trabalho, cultura, tecnologia e ciência. Tecnologia e ciência. Então, hoje o currículo pega esses 4 pilares, né? Então, formar o indivíduo para o trabalho. Nós não deixamos essa ideia do currículo fábrica, né? Embora ela foi projetada lá no século XX, ela ainda faz parte dos projetos curriculares da ideia de educação brasileira que a gente pretende. Mas a gente também vê a importância da tecnologia e da ciência nesse currículo. Então, é muito importante reavaliar sempre, né? Embora hoje há uma crítica também, né, revisionista e uma crítica à ciência, mas o currículo ele não pode menosprezar que existe estudos científicos, que existe pesquisas que têm que serem analisadas, levadas em consideração numa prática curricular, né? Enfim, gente, o currículo existente, o currículo atual nosso, ele contribui para a produção de relações assimétricas de poder. Ele distancia as pessoas. Ele não promove a igualdade social, como a gente prevê, né? E esse currículo que temos aí, ele ainda precisa ser estudado e reavaliado.
correto? Então, enfim, nossa aula hoje acaba por aqui, né? Na próxima aula discutiremos o tema Educação e Diversidade, veremos como as múltiplas formações identitárias e culturais se formam, né? E contribuem para uma formação de educação antirracista e de gênero. E também, enquanto isso, eu convido a vocês a acessarem o ambiente virtual e participarem da discussão do nosso segundo fórum. É muito importante a participação de todos, todas e todes. Vejo vocês lá no fórum e até a próxima aula. Bye, bye, pessoal!